Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, sejam bem-vindos a mais um MarraCast. Hoje nosso tema é instrumentação em laboratório, medidas. Estamos aqui hoje gravando nos estúdios Casa da Vó, nosso parceirão aqui de hosting do nosso podcast. Pessoal, se você quiser fazer o seu podcast, quiser filmar o seu vídeo, traga aqui o seu produto, o seu conteúdo para dentro do estúdio Casa da Vó, eles vão te atender muito bem. Como sempre, né, o Rafa aí, o pessoal atende todo mundo super legal. Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, siga a gente no Instagram, @marraudio, siga a gente nas redes sociais, fique atento aos nossos conteúdos, a gente faz vídeos, podcasts, posts do Instagram esclarecendo temas de tecnologia. E sem mais delongas, vamos falar com o nosso convidado, o Rodrigo Schneider, da Tektronix. Tá aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. A gente tá falando Moreno? Bom dia, boa tarde, boa noite, mas é gravado à noite, tá, pessoal? É boa noite. É gravado, então é à noite aqui. Então seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter você aqui com a gente. O Rodrigo trabalha na Tektronix com parte Field Application Engineer, né, da Tektronix. Trabalha com instrumentos maravilhosos que ele trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Vai esclarecer aí muitas dúvidas minhas sobre instrumentação, sobre medidas e mostrar um bocado do que esses aparelhos podem fazer aqui. Legal, Moreno. Então seja bem-vindo, Rodrigo. Não, obrigado, super contente com o convite, um prazer estar aqui prestigiando o podcast MarraAudio, o Marra Podcast, MarraCast. O Pedrone, cara, veio aqui no último MarraCast, ele falou pra mim, cara, é uma brincadeira com o MarraCast? Falei, olha, não era, mas agora virou. Cara. Não pensei, mas não sei se era, agora é. Ficou, né? Agora é pra lá de MarraCast, né? Vamos... Grande satisfação aí poder estar junto com vocês, prestigiando. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal aí, bem esclarecedor em alguns pontos. Vai ser um grande prazer passar um tempo aí com vocês. Bacana. E discutir esses temas tecnológicos aqui que a gente tem. Tem bastante coisa aqui. A gente sempre tem uma agendinha para seguir, tá, pessoal? A gente não não força isso em ninguém, mas a gente sempre tem E conversando com o Rodrigo, a gente botou um monte de pontos em comum. Vamos ver se dá para cobrir todos aqui. Vamos lá. Engenheiro, né? A gente tem alguns métodos, a gente meio metódico. Exato, né? Exato. Então vamos lá, cara, falar um pouquinho sobre você, né? Eu conheço você há algum tempo já, a gente não conversa muito frequentemente, porque, né, tem as agendas, os trabalhos, mas a gente conversou um pouco na FIE, retomou o contato, né? E eu queria falar um pouco da tua trajetória, porque eu tive em 2 empresas diferentes já, até que uma outra empresa mais pra trás. E como é que você veio parar onde você tá, cara? Cara, eu acho que até legal, gostaria de compartilhar um pouco da história, porque mostrar pra pessoal que assistir, mostrar pros galera mais jovem que tá aí na batalha e, cara, a gente sabe que trabalhar na área de tecnologia no Brasil não é fácil, então às vezes mostrar um pouco de trajetórias de quem não veio de berço de ouro, a gente vem, batalha e, cara, dá pra chegar, dá pra gente trabalhar, construir nossa vida e a gente ser feliz, né? Então, eu vim, cara, de família humilde, até boa parte do começo da minha trajetória profissional eu morava no fim da Zona Leste, aqui em São Paulo, né? E estudei escola pública. E eu comecei a me aproximar dessa área de tecnologia, de engenharia, bem cedo, né? Assim, eu fui... meio que o engenharia no sangue. Desde moleque, gostava de abrir coisa dentro de casa. Eu sempre gostei muito de videogame, e aí... Quando a gente era moleque, joga muito videogame, o controle começa a estragar, não funciona direito. Gostava muito de abrir o controle, tentar consertar, tentar limpar as coisas e montar de novo, ver se funciona. Então isso já desde moleque. E aí, um pouco antes de ir pro colégio, a minha mãe me matriculou num cursinho do Senai de consertar eletrodomésticos. Então, fiz lá um curso de 2 meses. Quantos anos isso, cara? Na 7ª série, eu tava com 13, 14 anos. 13, 14 anos. E aí fui lá aprender a consertar ferro de passar, chuveiro, liquidificador, essas coisas, né? Foi meu primeiro contato.
consequentemente, né, já gostava de abrir as coisas, comecei a gostar mais. Quando eu fui pro colégio, eu fui fazer colégio técnico, e aí eu escolhi telecomunicações, porque eu vi que era conectado com eletrônica, e eu fiz o curso técnico em 99. Então, vou começar a dar a idade, a gente é meio velho, né? Em 99 eu comecei o curso técnico, e era uma época que, assim, telecomunicações estava bombando, né? Tinha acabado de acontecer privatização da Telesp, tinha chegando o Vivo, na época tinha ainda outras empresas de telecom, e eu vi que estava conectado com eletrônica, que era uma coisa que eu gostava muito, e estava com um mercado muito bom. Então eu fiz curso técnico de telecom, só que quando eu terminei o curso técnico, foi exatamente o oposto. Eu terminei em 2001, e aí foi a época que as empresas de telecom privadas tinham feito a instalação de rede, estava toda a infraestrutura preparada, e eles naquele momento estavam mandando gente embora. Então eu acabei tendo até dificuldade de conseguir estágio quando eu estava terminando o técnico, né? E acabei arrumando um estágio num laboratório de calibração. Era um estágio muito mais focado em eletrônica, mas eles também estavam buscando alguém de telecom, porque no laboratório também tinha a parte de calibração, assim, de instrumentos de rádio, instrumentos de telecom em si, RF, alta frequência, que quem estudou o técnico lá só de eletrônica não tinha ainda quase nenhuma familiaridade com esse assunto. Então eles deram a abertura e estavam buscando tanto de telecom quanto de eletrônica, e foi ali que eu comecei a trabalhar, né, quando eu terminei o curso técnico, e comecei a fazer meu estágio. Foi inclusive meu primeiro contato mais profundo com essa área de teste e medição, e foi curioso, porque quando eu comecei a fazer o curso técnico, tinha laboratório lá, começava a usar multímetro, começava a usar alguns osciloscópios, bem básico, mas a gente aprendia a manusear. E naquela época, eu ainda não tinha a percepção de que o instrumento está te apresentando uma medida, mas aquela medida tem um certo nível de confiança, ela tem tolerância ali. Naquele momento, na sala do curso técnico, para mim aquilo é uma medida absoluta, mediu, aquilo é a verdade. E aí a minha primeira experiência profissional foi justamente para mostrar que, cara, tem todo um mundo ali, todo instrumento tem ali uma tolerância, ele vai te apresentar uma medida, mas essa medida tem erro envolvido. E é isso que é calibração, é você aferir, né, um outro termo que se usa bastante ligado com calibração, é você aferir, confirmar se o que o instrumento está te mostrando, ele de fato está dentro dos limites que ele se propõe, né? E então foi curioso porque já de pronto veio abriu a cabeça para mim de que, cara, calma, então essa parte de instrumentos é muito além do que eu vi lá no laboratório e que eu já gostei, já me encantou, né? Normalmente essa parte prática no curso técnico, na faculdade, costuma ser a parte que a gente acaba gostando mais, né? Pôr a mão na massa, ver as coisas funcionando. E ali, quando eu fui para trabalhar, me abriu ainda mais a cabeça, me cativou muito mais. Eu comecei essa vida profissional dentro da USP, eu fiz estágio no IPT, né, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, e lá tem um laboratório de calibração elétrica. Foi lá que eu comecei a trabalhar como estagiário ainda de curso técnico. E aí depois fiz um ano de estágio, não comecei a faculdade logo na sequência, mas depois de um ano estava fazendo estágio. Primeiro, logo que eu me formei no colégio, tentei as faculdades públicas para engenharia. Era uma época que não tinham tantas e era bem concorrido, então mesmo sendo nerd desde aquela época e tal, mas acabei não passando em faculdade pública. Fiz esse um ano de estágio, ganhando bolsa, nada demais de salário, né? Mas ganhando bolsa, e aí fui juntando uma grana para ter alguns meses de respiro para fazer uma faculdade particular. Uma bolsa sobrevivência. Bolsa sobrevivência, mas aí fui também juntando isso para falar, ó, próximo ano eu começo na faculdade particular, mas eu tenho ali, se o estágio faltar, não arrumar outro emprego, tenho alguns meses ali para arrumar alguma coisa e me virar, né? E aí eu fui fazer faculdade, fui fazer engenharia, aí eu fiz engenharia elétrica, até um pouco pelo trauma do curso de telecom, de
ter ficado num mercado um pouco mais fechado, aí falei, bom, a faculdade eu vou abrir de novo, porque aí elétrica, e aí dentro da elétrica tinha só a ênfase de eletrônica, mas era um campo bem mais amplo para na hora que eu fosse procurar opções no mercado, eu poderia atirar para mais opções do que, do que o Como que era o técnico de curso, telecom. nesse caso? Você entrou na faculdade, era um curso genérico nos primeiros anos e depois abria para Isso. outros cursos? Eu fiz faculdade na Universidade de São Judas, né? Então era uma faculdade particular e um dos pontos que eu acabei optando pela faculdade particular e desisti de focar mais alguns anos estudando para entrar na pública é porque primeiro eu gostei da experiência de estar trabalhando, né? E aí todas as faculdades públicas na época o curso era dedicação integral, eu precisaria estar estudando de dia e não daria para trabalhar no mesmo tempo. Então, na faculdade privada eu poderia estudar à noite, por mais que o curso ia ser mais longo. Normalmente nas públicas era 5 anos, nas privadas, se fosse só à noite, era 6 anos. Então eu falei, bom, vou ficar um ano a mais, mas eu vou construindo uma experiência profissional durante a faculdade. E era esse perfil parecido com o de algumas universidades públicas já da época. Os primeiros anos era mais genérico, mas já de engenharia elétrica. Tá. Então não era tão aberto quanto só engenharia no primeiro ano, que nem algumas faculdades tinham. Mas os 3 primeiros anos era puramente engenharia elétrica, e aí a partir do 4º ano, 4º, 5º e 6º, a gente dividia nas ênfases que a universidade tinha. Naquela época tinha só eletrônica e eletrotécnica. Depois surgiu ainda a automação, surgiram outras ênfases, mas naquela época eram essas duas, e eu fui pro lado da eletrônica, que era o que eu gostava mais, né? Não me arrependo até hoje, ainda... gosto muito, por mais que nos 3 primeiros anos e depois na vivência profissional a gente interage bastante com galera da eletrotécnica, hoje eu reconheço que para a realidade atual, a eletrotécnica como mercado é bem mais amplo do que a eletrônica, né? Tem muita demanda nas empresas de energia, geração, transmissão, distribuição, agora com o tema de energia verde, então tem muito mais espaço, mas o coração eu gosto muito da eletrônica, então eu fui pro lado da eletrônica e, graças a Deus, consegui, até com essas questões, né, indo construindo experiência profissional, estando na indústria, e aí complementando o conhecimento, eu consegui estar sempre conseguindo chegar em oportunidades legais, profissionais, né? E o que você falou é um ponto interessante aí. Não imaginava, mas faz muito sentido, né? O Brasil, por ser um país focado é um país grande, né? Quer dizer, um país que tem a demanda de energia dos estados é um tema muito interessante, porque a gente tem que transmitir grandes quantidades de energia através do Brasil, e otimizações no grid fazem, né? Faz muita diferença, né? Então faz sentido que no Brasil, e assim, eletrônica, ao passo que o Brasil compra muita eletrônica de fora, né? Então... faz sentido que os desafios de energia movimentem mais a indústria do que a eletrônica, né? Então faz todo sentido. Hoje eu tenho essa concepção bem clara. Na época da faculdade não tinha essa visão, né? E fui mais pelo coração, pelo que eu gostava mais, né? Mas ainda também sabendo que mesmo na eletrônica tem um bom espaço, a gente tem bastante área de atuação, né? Eu mesmo trabalhei praticamente a minha carreira toda sempre ligado a essa parte de instrumentos, de teste e medição, mas em alguns momentos teste e medição se aproximando de automação industrial, se aproximando de desenvolvimento de software. São algumas áreas que têm uma conexão muito forte com a eletrônica. Então a gente, mesmo falando de eletrônica, ainda tem bastante campo, né? E aí eu fiz a faculdade. Durante a faculdade eu acabei me movimentando em algumas empresas, né? O começo foi nessa parte mais de calibração, depois no IPT, por ser um instituto que está dentro da USP e uma parte dele é uma empresa pública, ele tinha ali necessidade de entrar por concurso, foi uma época que não acontecia muito concurso, então não existia vaga para se tornar efetivo. Eu fui ficando como estagiário por um tempo, eles modificaram como estagiário universitário, e aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu tô aí cansado de ser estagiário, vou procurar outra coisa, então vou procurar.
E aí eu acabei saindo, fui para uma outra empresa familiar de calibração ainda, como técnico, aí já como técnico efetivo. Mas foi uma experiência um pouco difícil, porque era uma empresa pequena, muito perto de interagir com o dono, a cultura ali muito forte em cima da cultura do dono, não bateu muito, eu fiquei 6 meses ali e já comecei também a procurar outra coisa, né? Uhum. E aí foi nesse momento eu acabei saindo dessa opção de técnico para fazer de novo um estágio e ao mesmo tempo também começou a ter opções de concurso. Nessa época eu fiz um concurso público para técnico e eu passei no concurso público para Anatel, eu trabalhei um tempo na Anatel, Caramba. mas entre eu passar no concurso e todo o processo de realmente ser chamado para trabalhar, tinha incerteza, poderia nem acontecer, né, e tal. Então, nesse meio tempo, eu entrei como estagiário numa empresa que aí eu fiquei pouco tempo, foi a National Instruments. Uhum. Fiquei 3 meses como estagiário e aí saiu essa chamada da Anatel, do concurso que eu já tinha passado. Então aí, como de estagiário para técnico concursado, acabou ficando uma situação que foi, bom, o salário era bem mais Aí atrativo, nós né? estamos Então, falando do quê? Do fim dos anos 2000 aí? 2005. Cinco? 2005. Eu Tá. tava no meio da faculdade, né? Tava segundo ano da faculdade e já tava fazendo estágio, mas surgiu essa opção para como técnico concursado, ia ganhar um salário mais legal, então eu fui e aí entrei para o serviço público, né? Eu fiquei 3 anos lá na Anatel. Na Anatel, eu também trabalhava, pela experiência de ter trabalhado bastante tempo com calibração, o cargo em si era de técnico de fiscalização. Só que como eu fazia faculdade e tinha experiência com instrumentos, eles me deram a oportunidade de ficar numa área de fiscalização que era só interna, eu não ia para campo, eu fazia fiscalização de conteúdo de rádio e televisão, e como eu era praticamente a única área da Anatel que ficava só interno, a gente acumulava também a gestão do almoxerifado de instrumentos. Então a Anatel tinha um parque de instrumentos bastante grande para os times de fiscalização ir para campo e fazer medida, né? Então tinha analisador de espectro, tinha vatímetro de RF para medir potência de um transmissor de televisão, por exemplo. Então tinha um parque ali de instrumentos e eu acabava cuidando de manutenção. Então quando voltava algum com alguma coisa estranha, eu fazia uma triagem, fazia umas medidas para verificar se ele realmente estava ruim. E aí a gente tinha alguns contratos de manutenção que eu contatava. E eu cuidava também da escala de calibração, porque aí esses instrumentos, uma vez por ano, precisavam ser calibrados, e aí eu que cuidava de separar, bom, esse aqui, ó, não dá para ir para campo porque já está vencendo, precisamos mandar. Então eu me mantive mesmo no serviço público bem conectado com a parte dos instrumentos, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa e que muita gente até me chamou de meio maluco na época, porque eu fui me aproximando do final da faculdade e eu estava já há 2 anos e meio como técnico concursado, ganhava um salário que era assim compatível com o de um engenheiro júnior já no mercado, só que eu tinha que tomar uma decisão. Se eu continuasse na Anatel, provavelmente eu estaria lá até hoje como técnico. Para eu subir de cargo, ser promovido, eu teria que fazer um novo concurso público para mudar de técnico para engenheiro. Ah, não tem mobilidade. Não existe uma mobilidade de mudança. Existem, assim, níveis dentro do técnico, mas eu não posso mudar de técnico para engenheiro sem ser um concurso público. Mesmo sendo qualificado para aquela... Mesmo sendo qualificado, mesmo estando lá dentro, eu tenho que ter as mesmas condições de qualquer cidadão que está prestando um serviço público. Entendi. Prestando um concurso público. Então eu falei, bom, para eu mudar para engenheiro, eu vou ter a mesma situação de alguém que está lá fora. E se eu me mantiver aqui na Anatel, dificilmente eu vou sair para procurar outra coisa, eu vou acabar ficando ou como técnico o resto da minha vida, ou em algum momento prestar um concurso de engenheiro aqui dentro e ter que estar muito bem preparado para conseguir passar concorrendo com Aí todo mundo que tá lá fora. Você vai entrar no oceano de concurseiros aí que não é fraco. Que não o pessoal é muito bom e no fundo seria a mesma condição que se eu também tivesse na iniciativa privada atuando como engenheiro. Sim. Então eu falei, cara,
assim, a minha mãe, ela foi funcionária pública e tinha um pouco dessa frustração, porque ela fez faculdade e continuou o grau de técnico dela o resto da vida profissional dela. Então ela me contaminou um pouco com essa frustração, e eu falei, cara, eu vou procurar. Aí quando eu cheguei no meio do penúltimo ano, eu comecei a procurar opções e o que eu preferi procurar foi buscar opções de estágios que eram muito bem reconhecidos na época. Na época, assim, isso era no segundo semestre de 2007, na nossa área de engenharia elétrica, os estágios mais, assim, aclamados era na Alstom, na Siemens e na ABB. As famosas, Eram né? as que todo mundo queria trabalhar, né? Inclusive, eu tinha, desde a época do técnico em telecom, eu tive muito o sonho de Siemens. Pô, a Siemens era fabricante, né, de centrais telefônicas, mais de 100 anos faz tudo, no, né, Brasil, faz tudo, né? Então faz tudo. E assim, eu tinha muito a imagem da Siemens de telecom. Então eu falei, cara, putz, Siemens pra mim é show. E aí eu me candidatei nos estágios dessas 3 empresas. Eu fui avançando no processo seletivo da Alstom e da Siemens. E no final das contas eu acabei passando justamente na Siemens. Ah, legal. E aí, cara, foi assim, era estágio, eu ia ganhar metade do que eu ganhava como técnico lá na Anatel, até menos da metade, mas era um estágio diferenciado, assim, né, era super, todo mundo queria fazer esse estágio, uma baita empresa, né, e com um baita potencial depois do estágio, né, poderia ser efetivado lá dentro, existiam programas de trainee para preparar futuros líderes. Então, era uma oportunidade ali, era um passo para trás em termos profissionais, se a gente olhar. Eu saí de concursado, ganhando mais, para virar estagiário de novo, mas como uma aposta boa. Eu falei, cara, eu vou para cima. Você saiu de uma boa empresa nacional, né, de um bom órgão nacional, para uma excelente empresa, né, a referência em muitas áreas, né? Isso. E aí eu falei, cara, vou para cima. Então eu saí da Anatel, pedi exoneração no serviço público e fui de novo para a iniciativa privada como estagiário. Aí eu passei um ano lá e parecido com o que foi quando eu me formei no técnico, foi quando eu formei na faculdade. Porque aí o meu último ano de faculdade foi fazendo estágio na Siemens. Quando eu terminei a faculdade, no final de 2008, em termos assim do meu gestor, a minha relação com o pessoal da Siemens estava super boa, o pessoal gostava de mim. Eles tinham muita intenção de me efetivar para ir lá dentro. Qual era o trampo na Siemens que você fazia? Na Siemens eu fiquei na área de marketing de produto para material, equipamentos elétricos de painel. Então, assim, disjuntor, contatores... Mas quando você fala marketing, é o marketing técnico. Marketing de produto, Eram os especialistas de produto que davam apoio para vendas. Entendi, você não ia vender não flyers. Não era comunicação. Sim, exato. Era um lado mais de especialistas de produto e eles chamavam, assim, um pouco de desenvolvimento de negócios. Entendi. Então, eu ia ser o braço técnico do cara o vendedor que está identificando uma oportunidade e tentando ganhar aquela venda, né? E curiosamente, dentro desse marketing de produto na Siemens, uma das linhas de produto que tinha de painel elétrico são os instrumentos. O galvanômetro que tem ali para mostrar a tensão corrente, os TPs e TCs para fazer conversão de tensão para mostrar nos medidores, multimedidores de potência elétrica. E, de novo, eu fiquei mais conectado com essa linha de produto. Instrumentação. Que era o que estava mais na minha história e acabou dando super certo. Só que aí, quando chegou no final de 2008, foi uma época de crise global, né? Teve uma crise do subprime nos Estados Unidos e isso espalhou para o mundo inteiro. No final de 2008, a Siemens estava cortando muita gente, inclusive no mesmo departamento que eu estava. Então, não teve nenhuma condição de efetivar ninguém, né? E aí eu acabei não sendo efetivado e saí para ir procurar de novo no mercado. Foi uma situação muito parecida com o que aconteceu quando eu terminei o técnico, aconteceu quando eu terminei a faculdade. Foram momentos que era um momento de mudança de ponto profissional, onde eu ia dar um salto e aí veio uma condição externa para não ajudar muito ali, né? Então... eu saí, fiquei uns 4 meses procurando opções, procurando oportunidades,
cheguei a, inclusive, surgiu um outro concurso da Anatel na época, eu cheguei a prestar, foi uma época que estava muito mais em evidência os concursos, e aí a galera, uma relação ali de candidato vaga muito mais competitiva, e aí eu acabei não passando, prestei, foi até insano, prestei no mesmo dia a prova para técnico e para engenheiro. Nossa. Prestei a de engenheiro de manhã e a de técnico à tarde. Talvez se fosse ao contrário eu teria até mais chance, porque como me formando em engenheiro para técnico estaria com mais conhecimento, mas aí mais cansado também e tudo. Acabei não passando nenhum dos dois, né? Fiz a pontuação mínima, mas lá embaixo na classificação, então não seria chamado. E aí eu acabei voltando, mandando currículo, procurando opções. Eu entrei numa empresa familiar que faz giga de teste para linha de produção. Então, na linha de produção eletrônica, a gente tem as máquinas que posicionam componentes, fazem a soldagem. Depois dessa placa toda soldada, tem uma máquina que faz testes elétricos simples, né? Muitas vezes teste de contato, ver se a solda está bem feita, ver se o componente colocado é de valor correto, se não está trocado. Então, não são testes muito sofisticados, mas é uma quantidade de testes muito grande, porque ele vai testar tudo que é componente que está naquela placa. A empresa que eu entrei, ela fazia o dispositivo que faz o acesso na placa. Então, era uma placa cheia de agulhas com molas, que essas agulhas encostam em pontos de teste espalhados pela placa. Chegava a ter placa assim de servidor que tinha mais de 1000 agulhas. Era um negócio bem essa giga ela injeta os sinais que precisam ser injetados, mede os retornos, mede e faz... Aí você tira, você põe, quer dizer, você termina a linha de montagem, coloca lá a plaquinha, mede o que tem que medir, tira, vem a próxima, tira, vem a próxima. Então o teu trabalho era numa empresa que fazia esse dispositivo, esse contato das placas E para fazer isso, tinha uma engenharia grande de entender o circuito elétrico da placa, onde são os pontos de acesso. Então, não era só a mecânica de acoplamento, mas a lógica desse teste. Sim. Foi um aprendizado legal de linha de produção eletrônica, que até então trabalhava muito com instrumentos, mas eu não tinha ido até nas fábricas onde se produz eletrônica de fato, né? Foi uma experiência legal, só que aí, em paralelo a procura dessa vaga, eu já tinha conversado com alguns colegas da National Instruments, que eu tinha feito estágio antes da Anatel, falando que eu estava no mercado procurando. E 6 meses depois que eu comecei nessa empresa, surgiu uma vaga de engenheiro na National Instruments, que eu tinha gostado muito quando eu fiz estágio, mas saí para a Anatel por conta financeira, né? E aí, quando surgiu essa vaga, eu falei, putz, a National é uma empresa super legal, tal. A National é maravilhosa, gostava, né? Os aparelhos são... E aí eu acabei optando por ir para a National, e nessa foi onde eu fiquei mais tempo, eu fiquei 11 anos na National Instruments. Entrei como engenheiro de aplicações no suporte técnico, dava suporte, treinamentos, e foi a empresa que acabou também mais me abrindo a cabeça em termos de possibilidades profissionais. E foi quando eu conheci você. Foi quando a gente se conheceu. Quer dizer, eu tava na National, te você visitei demonstrou um produto para mim lá, um produto maravilhoso. A gente conversou. A National tem um approach muito legal que eles trabalham com um chassi, módulos do que você precisa. Isso. Maravilhoso. É uma empresa produto. bem... que o foco deles foi conectar teste e medição, instrumentos, com a linha de produção de eletrônica. Então, fazer soluções de teste que se encaixam muito bem numa linha de produção, que são muito imediato você automatizar uma medida, fazer ali integração com software, esse tipo de coisa, né? Então, eu aprendi bastante de software ali. A National, metade da solução dela é solução de software. Então, aprendi sobre arquitetura de software, sobre programação, realmente. Depois disso, eu estava dando treinamentos, né? Fiquei 1 ano e meio nessa parte de suporte técnico. E aí, surgiu uma oportunidade, e isso é muito comum da nossa realidade aqui no Brasil. Muitas das empresas multinacionais, a estrutura que elas têm aqui, ela está muito voltada a vendas, né? Elas acabam tendo suporte técnico, uma ou outra tem um pouco de desenvolvimento, mas a maioria de desenvolvimento, infelizmente, não está tanto aqui. O que sobra é muito prestação de suporte, algumas coisas de teste, mas
o principal da operação aqui é vendas. É a venda e né? o primeiro contato, assim, para você pegar algum problema de um cliente grande e levar para E aí fora. as oportunidades de crescimento profissional, elas estão muito mais em vendas do que na área técnica clássica, Sim. né? E aí eu falei, aí surgiu uma vaga para vendas, eu falei, cara, eu vou tentar, se der certo, a gente tenta, vou para essa experiência. Eu tinha muito preconceito com vendas, isso é muito normal da gente que é engenheiro, tinha muito preconceito com vendas, eu falei, cara, E, se eu cara, ser vendedor, na boa, vamos tentar. É uma habilidade fantástica, né? Uma habilidade boa. É uma habilidade fantástica. A gente tem um preconceito de achar que é dom, mas, cara, é muita coisa é técnica. Tem algumas coisas que, se você tiver uma predisposição, vai ser mais fácil, mas a maioria é técnica, se aprende. E uma coisa que eu aprendi é que o conhecimento técnico, ele ajuda demais estando em vendas. Te dá muito mais credibilidade, te ajuda muito. Você responde rápido, né? Porque você pensa bem, normalmente uma interação que é um vendedor e um engenheiro trabalhando em par, muitas vezes o vendedor tem a disponibilidade, mas o engenheiro está atendendo múltiplos clientes. Então nem sempre o cara vai estar disponível. Agora, se você é os dois e você está ali como vendedor, e o cara te fala, pô, qual que é a taxa disso aqui? Você já, na lata, ó, é isso aqui, cara. Porque você já conhece, né? Te poupa muito tempo. Te poupa tempo, te faz ganhar mais a confiança do cliente, né? Porque do lado do cliente também tem o mesmo preconceito, né? A maioria dos clientes, principalmente o pessoal que tem uma experiência mais curta, ele tem a visão de que o vendedor é o cara que tá indo lá para dar uma enrolada e tentar empurrar o máximo possível para ele. Botar o flyer na mesa e falar, tá, o que você precisa aqui? E te empurrar o coisa que custa mais caro, né? Essa é a visão clássica. E no fundo, o melhor vendedor, na verdade, é o cara que consegue construir relações longas. Para fazer isso, ele precisa ofertar o otimizado, não o mais caro. Ele realmente entender o que o cara quer fazer e ajudar ele na concepção da solução. Essa é a missão do vendedor, né? E aí mas quando eu comecei, né, eu tinha esse preconceito e fui meio no arriscar. Falei, cara, eu vou tentar. Se eu ver que eu não gostar, depois eu procuro outra coisa e volto para a área técnica. Eu já estava contando os estágios que eu fiz, eu já estava já uns 10 anos na carreira técnica. E aí eu falei, cara, vamos tentar. Eu via que tinha alguns caras que eu me espelhava que eram baita engenheiros e estavam se dando bem como vendedores. Tinham alguns vendedores com um pouco do estigma que eu tinha de falar, putz, aquele vendedor enrolador. Tinham alguns, mas depois eu fui vendo que os vendedores bem vistos, os que a empresa valorizava, eram os que eram baita engenheiros e viraram bons vendedores, né? Mas foi uma transição difícil, exige competências e conhecimentos bem diferentes do nosso clássico de engenheiro. A gente é muito técnico, a gente é muito direto, e às vezes a nossa relação com pessoas não é tão boa. E em vendas a relação com pessoas é meio que o principal. Sim. Então isso eu tive que construir bastante. Foi um pouco de sorte eu estar numa empresa legal que ela entendia que o produto que ela vendia era muito técnico. Então, fazia mais sentido ela pegar um cara que tecnicamente é bom e ensinar vendas do que pegar um cara que é vendedor bom e tentar ensinar técnico. Porque é um conceito de produto, é um produto aberto, né? Então, se você não tiver um vendedor técnico, você tem uma grande dificuldade de colocar o conceito dentro. Porque, para quem não conhece, né, a National é uma empresa que trabalha, não é um instrumento fechado, né? É um instrumento, quer dizer... Você não coloca na mesa e sai operando. É diferente, né? É um chassi aberto e você fala o que você precisa para o seu instrumento. E aí, às vezes nem o cliente sabe o que ele precisa. Muitas Tem uma infinidade de cartões que você vai inserindo naquele chassi para desempenhar as funções todas. E a tua missão é explicar isso. Então, às vezes o vendedor, ele conhece os modelos, mas ele não consegue trazer o que o cliente precisa para o ramo do... Tá, então beleza, é isso que a gente precisa. Então, um cara técnico que conhece essa linha... Ele faz essa conexão. A proposta, o business, né, da empresa é valiosíssimo. E aí, então, é melhor esse cara vender do que o vendedor aprender toda a coisa por trás da arquitetura do instrumento. É exatamente isso. E aí, por conta disso, ela me propiciou alguns cursos de técnicas de vendas. Então, ainda aqui no Brasil, eu fiz um curso de 1 semana, full time, de técnicas de vendas. Depois eles me mandaram para os Estados Unidos, eu fiquei 1 mês, sendo que desse 1 mês, 15 dias era técnicas de vendas, os outros 15 dias era para fazer relacionamento lá dentro, aprender mais a fundo de algumas linhas de produto, mas me permitiu capacitar
nas técnicas de vendas, aprender sobre isso. Então foi super interessante. E aí, até conectando com isso que você falou, dessa missão, tanto hoje na Tektronix quanto era na National, eu acho que é super interessante ter essa bagagem técnica, porque a gente agrega muito valor quando chega num cliente que o cara tem um projeto, tem uma necessidade, e normalmente o cliente conhece alguns equipamentos, ele acha que é melhor ele fazer aquela medida de uma certa forma, mas o mercado nesse período, né, eu estou trabalhando desde 2002, que foi quando eu comecei o estágio, o mercado veio mudando de uma forma e dando uma dinâmica, uma aceleração tão grande para todo mundo, que lá quando eu comecei, tinha muito disso do vendedor ser um cara só do relacionamento, ele leva um catálogo e o cliente sabe muito, escolhe ali no catálogo o que ele quer. Uhum. Hoje em dia, a quantidade de opções que tem é enorme, não só de fabricantes, mas dentro de um mesmo fabricante. O que cada cliente tem que fazer lá dentro da sua empresa é um mundo de coisas. Uhum. E aí, é muito mais difícil ele ser um especialista de tudo que ele precisa pro projeto dele. Sim. Ele vai precisar de tanta coisa que ele precisa do apoio de um vendedor que chegue lá e ajude ele a definir a solução. Uhum. Então esse perfil de vendas mais técnicas, ele veio ficando cada vez mais importante. Sim. E hoje eu vejo que a gente leva muito valor, todo vendedor dessas empresas mais técnicas, no sentido de que assim, nesses produtos que eu manuseio, na época que eu estava na National lá, os módulos da National, os opcionais de software que a National tinha, hoje aqui na Tektronix, um monte de modelos de osciloscópio, de multímetro, dentro de cada osciloscópio um monte de opções que o cara pode ou não incluir, Uhum. e eu faço especificação disso todos os dias. Né? Então, isso aqui eu domino, eu faço especificação e, cara, eu te garanto que está especificado para o que você precisa. Uhum. Por outro lado, você poderia parar e especificar, ia chegar em alguma solução, talvez não a melhor, talvez você gastaria mais, ou não gastaria o quanto deve, mas não faltaria um opcional, que aí a empresa vai ficar chateada, vai dar uma baita dor de cabeça para você comprar aquilo que faltou. Uhum. Né? A gente às vezes atende muito centro de pesquisa, que é verba pública. Uhum. O cara tem uma verba FINEP, FAPESP, e aí, se ele não comprar naquele momento que ele tem a verba, depois para ele ter uma nova verba, às vezes é 5 anos, 10 anos. Se você não usar a verba... Se ele não comprar já direitinho, mata o projeto. Sim. Né? Então, esse apoio de vendas técnicas, ajudando ele a eu sentar com ele, entender o que ele precisa fazer. Então, ele tem toda a especialidade, eu não vou nunca saber mais do que ele no projeto dele. Uhum. Mas ele me fala, ó, no meu projeto, cara, eu preciso medir esse tipo de sinal, com essa quantidade de canais, preciso fazer essas análises. Aí eu, conforme ele vai explicando e traduzindo isso para um portfólio de equipamento, fala, cara, ó, então se você precisa medir potência elétrica, cara, você vai precisar de tal ponta de prova, você vai precisar de tal opcional. Então, eu já ir construindo isso e eu, junto com ele, chegar numa lista e falar, cara, ó, isso aqui é o que você precisa. Dentro disso, você pode ter um modelo acima, de repente, que vai te dar mais esses benefícios, ou um modelo abaixo, que aí você perde isso, mas se a sua verba não couber, você tem uma opção um pouquinho mais econômica, né? Mas aquela ideia que eu falei no começo, de um cara que, o vendedor ter aquela cara de, o cara que empurra o mais caro, eu sempre procuro e eu vejo que os vendedores técnicos, muitos são assim, a gente tentar entender e tentar mostrar para ele, falar, cara, ó, do que a gente conversou, o ótimo é isso, além do ótimo, sempre tem opção, né? Nos fabricantes a gente sempre tem, em osciloscópio, tem várias categorias, tem modelo mais sofisticado, é mais caro? Com certeza é mais caro, mas ele entrega mais coisa. Sim. Então, essas coisas a mais que ele agrega, pode ser um benefício para você, talvez não nesse projeto, mas em um próximo, que a gente não sabe quando você vai ter verba de novo, e aí a gente apresentar isso para que o cliente tome a decisão. Fala, cara, é um recurso interessante, hoje eu não preciso, mas talvez um próximo projeto, a verba que eu tenho hoje até comporta isso, então eu vou gastar um pouco mais do que eu precisaria só para esse projeto, olhando para mais para frente. Ou o contrário, fala, cara, o que você precisaria é isso, mas o dinheiro que você recebeu não cabe.
Se você pegar um abaixo, é isso e isso que você vai deixar de ter. E aí você toma a decisão se isso te atende, e aí segue a vida, ou se não, não atende e vai pleitear, vai justificar e procurar conseguir uma verba maior, né? Interessante. Cara, e hoje você tá na Tech, né? Da National foi pra Tech ou teve um Isso. passo no meio do caminho? Aí da National eu fui pra Tektronix, eu fiquei 11 anos na National, e aí chegou esse período aí de pré-pandemia, e aí a National, num movimento até global, ela veio focando mais em mercados maiores, ela acabou decidindo que a operação no Brasil ia ser interrompida, né? E aí nesse momento eu falei, bom, vou procurar outra coisa, e cara, surgiu uma oportunidade super legal de vir para Tektronix, né? Hoje na Tektronix eu acabo acumulando a posição de vendas e a parte técnica, né, a engenharia de aplicações, e acaba sendo super legal para mim, porque de quando eu comecei em vendas na National, passaram aí 10 anos, eu tive um período no meio, dentro da National, que eu me movimentei para a parte de marketing técnico, de novo, um pouco de especialista de produto ali, mas no final eu voltei para vendas, eu estava aqui no Brasil, mas trabalhando com vendas nos países do sul da América do Sul, e aí teve essa decisão de sair, e eu vim para a Tektronix acumulando vendas e aplicações, então foi muito legal, porque eu continuo com vendas, com muito contato com o cliente, nesse período, o que me fez gostar muito de vendas é esse contato com clientes, né, contato com muitas pessoas diferentes, falar com muita empresa, cada dia tá em um lugar diferente, falando de uma aplicação completamente diferente. Isso permite a gente aprender muito, né? Então, num dia eu tô falando com uma empresa de automóveis, no outro dia eu tô falando numa força aérea, no outro dia eu tô numa universidade, num laboratório de física, às vezes, e cada dia falando de uma aplicação nova, e por essa dinâmica que eu te falei, a gente acaba aprendendo muito, né? Porque quando o cliente explica as aplicações, a gente entra junto um pouco com ele, eu compartilho o conhecimento de instrumentação, mas aprendo muito de cada projeto que eles fazem, né? Isso me chamou muito para vendas essa situação. E aí, acumulando com a parte técnica que eu nunca deixei de gostar, né? Então hoje eu faço muita demonstração dos produtos, mostro para os clientes na prática, levo o equipamento e a gente conecta numa medida que ele precisa fazer. Então ficou uma oportunidade super bacana, eu estou super feliz na Tektronix. Legal. É um pouco mais de 2 anos que eu estou aqui. Legal. Cara, isso é uma história bem interessante porque mostra que muita gente hoje não faz, né, dentro da engenharia, acaba fazendo o curso, né, o técnico, e não vê mercado, ou pelo menos não tem a ideia de que dá para trabalhar nesse mercado, né? Eu tive lá na FIE, quando a gente retomou o contato, né, e me surpreendeu o tamanho da FIE, né? Foi a primeira pós-pandemia, né? Me surpreendeu o número de designers, engenheiros, técnicos, pessoas interessadas numa feira como essa, e que estavam lá para se conectar. E aí eu falei, poxa, mas se tem tanta dificuldade das pessoas conseguirem emprego, o que esse monte de pessoas está fazendo aqui? Então parece que o Brasil ele tem muito potencial, a gente forma bons engenheiros, mas muitos deles não entram no mercado ou por não conhecerem, ou por terem medo de não ficarem empregados, quer dizer, existe você vai chegando ao fim do curso, você fala, pô, o que eu vou conseguir? E às vezes a pessoa vai para um emprego pelo medo de não conseguir trabalhar na área, para um emprego, sei lá, totalmente diferente do que se formou para fazer. Eu acho que a tua história mostra pra gente que, cara, tem que ter esses períodos de frio na barriga, riscos, pô, vou sair de um negócio, dar um passo para trás, depois outro passo para frente, para poder dar 2 para frente, eu dou um para trás. Porque, no fim, essa é a nossa evolução, né? Senão a gente não sai do lugar. Acho que assim, vai ser muito difícil ter uma carreira que é linear, bonitinha ali, você vai só na linha constante, subindo. Vai ter horas que você vai dar uma descida, vai dar um salto mais alto do que você mesmo estava esperando. E eu acho que, assim, o cenário que a gente vê hoje, eu acho que eu particularmente acho 2 pontos que são algumas barreiras. É a necessidade do tipo de mão de obra que o mercado está pedindo não está muito alinhado com o que está saindo da faculdade, né? Tem muita oportunidade, muita vaga para mão de obra já
mais experiente, mais qualificada. Uhum. As empresas, eu acho que também tem que ter um pouco de sensibilidade de talvez, cara, pega um cara um pouco mais júnior, vai Cria, com o né? tempo, cria o cara. Forma. Então tem um pouco disso. E tem um pouco do choque de gerações, né? Uhum. Que assim, a gente vê muito a geração atual muito ansiosa e muito imediatista, né? Então, galera sai da faculdade e tá, às vezes, ouve muito ali uma cultura assim de startup, de que vai explodir, já vai virar super milionário, já vai sair da faculdade e ser gerentes, Que presidentes. curso eu preciso fazer para virar diretor? Então isso eu acho que é um ponto que a gente precisa mostrar para essa geração que calma um pouquinho, tudo ao seu tempo, Uma evolução né? construída dia a dia, fazendo cada vez melhor o seu trabalho. Hoje eu tô num cargo que é gerencial na Tektronix, mas, cara, eu tô 20 anos de carreira. O ano Exatamente. passado eu completei 20 anos de carreira profissional. Exatamente, parabéns. Né? Então, tudo ao seu tempo. A gente tem que ter paciência, não desistir, perseverar e, cara, vamos pra cima, porque vai dar certo. Tem que ter um pouco de calma, mas as coisas têm seu caminho. Legal, boa história, né? Gostei. Cara, assim, seguindo dentro dos temas, né, que a gente tinha definido, né, a gente ia falar um pouquinho, falamos bastante de história, mas aqui a gente tinha falado bastante sobre instrumentação, né, você é um cara que sempre tem ouvido com instrumentação. E como isso dá uma oportunidade única da gente, vamos avaliar o que você viu nos 20 anos, né, então, hoje a gente está com instrumentos super modernos, né, sei lá, em 2010, pouco depois que eu saí da faculdade, né, quando eu tinha que escolher um osciloscópio, ainda não estava inundado desse monte de modelos que existem hoje, né? Parece que as linhas de aparelhos, elas têm cada vez mais modelos, com um pouquinho de diferença entre eles, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, cara, como que se deu a evolução de osciloscópio, de multímetro? Surgiram instrumentos novos, instrumentos que se combinaram, ou coisas que deixaram de existir? O que você tem visto de evolução? Legal, vou aproveitar para contar um pouquinho de história, Moreno, que eu acho que é legal. Eu tô nisso há 20 anos, né? Então, quando eu comecei lá em 2002, e por estar num laboratório de calibração, que acaba recebendo instrumentos que estão nas empresas, às vezes instrumentos que estão há muitos anos, eu ainda interagi muito com instrumentos analógicos, instrumentos que já em 2002 eram velhos, né? E comecei a interagir também com instrumentos que foram aparecendo naquele momento. E aquela época, o começo dos anos 2000, foi uma época que estava muita mudança de instrumentos analógicos para instrumentos digitais, né? Então teve isso foi uma mudança de paradigma muito forte, tá? E não foi rápido, não foi assim uma chave que você vira, saiu analógico, virou tudo digital. Foi um processo. Os primeiros instrumentos digitais, às vezes eles não tinham algumas capacidades que os analógicos que eles tentavam substituir tinham. Osciloscópio era análogo à sua história, se você for pensar, porque os instrumentos analógicos eles eram muito bons para uma função. Quando se tornaram digitais, parece que a tecnologia digital não estava ainda não estava pronta para ser igual ao que era o analógico, mas ela trazia algumas vantagens, né? Isso. Então, assim, tinha algumas vantagens, por exemplo, de você salvar dados de um instrumento. Sim. Né? O osciloscópio ele é um instrumento que exemplifica bem isso. Quando eu fiz o curso técnico e quando eu comecei a trabalhar, o osciloscópio analógico, ele era um instrumento que tinha um tubo de raios catódicos, uma tela de televisão muito pequenininha, mas a televisão de tubo, aquelas bem velhas, de quando a gente era criança. No osciloscópio, e o osciloscópio ele é um instrumento que a gente vê a forma de um sinal eletrônico. Então eu vou ver qual que é o formato desse sinal. No osciloscópio analógico, a gente via isso como um traço que passava na tela. Essa tela tinha elemento químico fósforo, que fazia com que o traço, né, igual o traço da televisão, mas esse traço de elétrons, ele permanecesse ali por perto de 1 segundo na tela para a gente conseguir enxergar, né? Só que se você enxergasse era uma coisa, mas você normalmente num teste, no uso desse osciloscópio, você ia gerar um relatório de uma medida para entregar para alguém. No osciloscópio analógico, você precisava olhar na tela e desenhar isso numa folha milimétrica, né? Que a gente usava ali quando começou a escola, tinha que fazer as coisas na mão. Era assim o mundo do osciloscópio analógico. Dava muito trabalho traduzir aquela medida para um relatório. Quando chegou o osciloscópio digital,
qualquer instrumento digital dentro dele tem um processador ali dentro. Então, tendo um processador, ele também tem memória, ele poderia salvar essa captura e você exportar isso para o computador, por exemplo. Existiam já mecanismos diretos para fazer isso. Isso era um baita benefício. Por outro lado, é o que você falou, a capacidade desses processadores, dos conversores analógico para digital, que é o coração eletrônico de um instrumento digital, era ainda muito iniciante. E se você comparar a qualidade dessa conversão com o front-end de medição analógico de um osciloscópio avançado naquela época, não alcançava. Então, teve um período de transição ali, né? Assim como foi, né, aí não vivi, mas historicamente, a indústria de teste de medição ela explodiu no pós-Segunda Guerra, que foi quando surgiu o transistor. A eletrônica estourou, e ali que nasceram empresas como a HP, a própria Tektronix, ela nasceu em 1946. Porque tinha transistores, dava para fazer eletrônica muito melhor do que até então. Então foram alguns saltos, mudanças de tecnologia que revolucionaram essa indústria de instrumentos de teste e medição. Nessa fase que eu vivi foi a da transição de analógico para digital. Então no começo foi basicamente replicar o instrumento que existia no analógico no mundo digital da melhor forma que a gente conseguia, né? Então criaram lá os osciloscópios digitais, multímetros digitais, que até então o multímetro era lá com um ponteirinho, um galvanômetro, né? Surgiram os multímetros digitais, e assim com os outros instrumentos, geradores de sinais, que até então eram circuitos eletrônicos analógicos para sintetizar uma forma de sinal, passou a ter um processador eletrônico e sintetizadores eletrônicos, que, por um lado, não era tão puro o sinal, mas, por outro lado, dava muita versatilidade de tipos de formas de sinal. Fazer qualquer forma, você desenha a forma que você quiser, né? Então, é isso que a mudança de tecnologia, ela trouxe benefícios e tinha alguns desafios ainda de alcançar o nível tecnológico que tinha até então. Mas os benefícios justificaram, e hoje, né, depois desse período todo, praticamente qualquer instrumento hoje competente é só instrumentação digital. A gente praticamente não encontra mais instrumentos analógicos, né? E aí o que aconteceu depois dessa transição, quando a gente começou a chegar no mesmo nível de qualidade que tinha os instrumentos analógicos anteriores, e eles começaram a assumir, é que em algum momento esses fabricantes de instrumentos começaram a perceber que a arquitetura construtiva dos tipos diferentes de instrumentos não é tão diferente, né? Então, assim, no analógico, a eletrônica de um multímetro era completamente diferente da eletrônica de um osciloscópio. No mundo digital, ainda tem muita diferença, mas o coração, o multímetro, lá na entrada dele, tem um circuito que é um conversor analógico para digital, que transforma esses sinais analógicos do mundo real em bits para ser processado. Depois disso, tem lá um processador, memória, que vai realizar processamentos, cálculos em cima desses dados para apresentar a medição na tela. No osciloscópio, também é parecido. Ele tem algumas diferenças, mas ele tem ali na entrada conversor analógico digital, isso vai para um processador e memória para fazer outras análises e mostrar o sinal de outra forma. Tem muito mais envolvido, né? Então, o tipo de conversor do osciloscópio, ele é um conversor mais preocupado com velocidade, o conversor do multímetro é um conversor mais preocupado com precisão da conversão, mas não deixam de ser conversores, e em alguns níveis eles têm ali, esses conjuntos têm uma intersecção, eles compartilham coisas comuns. Então as empresas começaram a ver que tem algumas características de outros tipos de instrumento que dá para eu cobrir com um instrumento só. Então, em algum nível, um osciloscópio hoje faz algumas medidas de multímetro, talvez não vai alcançar o nível de precisão de um multímetro de bancada, 6,5 dígitos como esse, mas supre ali alguns níveis. O multímetro, da mesma forma, ele tem um conversor que é mais focado em precisão,
mas que ele alcança uma certa velocidade que, para alguns sinais, ele pode digitalizar, e se for um multímetro que nem esse que a gente tem aqui, que tem uma tela gráfica, ele pode mostrar isso como um gráfico ao longo do tempo, como um osciloscópio normalmente faz. Uhum. Então, as categorias de instrumento começaram a se aproximar um pouco, e os instrumentos, eles agregarem mais funções do que antes era mundos muito separados. Duas coisas que eu queria trazer aqui da minha experiência, que é dois choques, na realidade. O primeiro osciloscópio, a gente tem muito esse hábito de trazer aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, o osciloscópio que você usa no laboratório de eletrônica é o que você quer como seu osciloscópio na bancada lá, que você tende a comprar. Então, o primeiro osciloscópio que eu tive era um osciloscópio digital, mas que a tela era uma tela de tubo. Era um HP, agora não vou lembrar o modelo, mas era um HP, que a gente usou para terminar o trabalho de formatura. Meu pai, ele foi lá na Santa Efigênia, falou, você precisa de um osciloscópio? Eu vou lá comprar um para você. Beijo, pai. Obrigado por mais essa ajuda que você me deu, fora muitas outras, né? E ele foi lá na Santa Efigênia comigo e comprou um osciloscópio para me ajudar a terminar o projeto de formatura, que a gente estava desenvolvendo um negócio, e a gente não conseguia ficar toda hora indo na faculdade, a gente já estava trabalhando já, né, cada um tentando arrumar um emprego, e a gente estava acabando o projeto de formatura e tinha que terminar lá o raio da placa. Então a gente comprou um osciloscópio, fizemos um esquema lá, compramos um osciloscópio, e era um HP. Sim. E eu fiquei assim, mas o osciloscópio é digital, mas tem esse troço aqui de elétron, né? E aí eu lembrava que existia um osciloscópio da Tektronix que era fininho. Falei, pô, mas já tem osciloscópio com tela de LCD, por que o meu não tem isso aqui? Aí eu fui ver que esse também era uma transição, quer dizer, não se dominar, não era possível mostrar na tela de LCD lá, igualzinho mostrava, quer dizer, houve essa transição, né, produtos híbridos, depois produtos puramente digitais que não eram tão bons. E eu lembro que uma grande sacada nesses anos 2000 foi quando entraram com o digital fósforo, que eles emulavam o fósforo que você mencionou digitalmente, por uma técnica de mostrar na tela o sinal. Isso foi uma das coisas que eu falei, pô, isso foi uma grande sacada. Outra grande sacada foi uma coisa que eu vi primeiro na Tektronix, que é combinar o analisador de espectro com o osciloscópio. Quer dizer, a gente vai falar de multímetro e osciloscópio já, mas eu lembro que houve um osciloscópio, acho que foi MDO. Isso, MDO 3000. E o MDO 4000. E 4000. 4000. E eu lembro que era um osciloscópio que combinavam um analisador de espectro junto com os canais de osciloscópio. E aí você podia, por exemplo, pegar um sinal de RF, né, de radiofrequência, e aí em cima desse sinal você poderia setar um trigger lá para você fazer a aquisição do sinal, e aí você poderia, pô, beleza, achei aqui a portadora, o sinal que eu precisava monitorar. Qual que é o sinal digital da minha placa associada a essa recepção? Quer dizer, em que modo meu chip entrou para sintonizar aquele negócio? O osciloscópio vinha preparado para fazer medidas assim. Então, essas foram as duas grandes sacadas que eu falei, nossa, cara, isso aqui... Que é uma coisa que no analógico é impensável, né? Era impensável. Como, porque no analógico não tinha... eram instrumentos muito diferentes que não teria como você embutir numa mesma caixa, num mesmo instrumento, né? Então, essa transição que você falou foi legal, porque realmente... Primeiro veio a tecnologia dos processadores para dentro dos instrumentos, mas as telas ainda não tinha tela LCD com uma velocidade tão boa, uma qualidade tão boa, ou mesmo nem tinha muitas opções de tela LCD, né? Televisão LCD também foi um negócio que começou a surgir mais ali no ano 2000, por ali, final de anos 90, né? E é mais ou menos a mesma tecnologia que usa hoje nas telas dos instrumentos. Sim. Mas nos primeiros instrumentos digitais, tinha já tecnologia para processadores, mas não tinha para uma tela mais sofisticada do que o tubo, né? Então teve esses híbridos, e isso que você falou do fósforo digital é porque muita gente, nesse período de transição, reclamava e justificava que o analógico ainda era muito necessário por conta desse efeito que o fósforo trazia, de dar essa persistência e você conseguir medir sinais que são muito rápidos, uma transição de sinal muito rápida, e você visualizar isso na tela do osciloscópio. Né? É uma outra dimensão. No osciloscópio digital mais antigo, ele não tinha essa velocidade toda para capturar
essas transições muito rápidas. Uhum. Então, era realmente um dos benefícios que o antigo ainda tinha e o novo não estava conseguindo atender. Conforme a tecnologia foi evoluindo, os conversores analógicos digitais foram ficando mais rápidos e o As processador telas, né, ficaram mais melhores poderoso, também. telas melhores, começou a vir as telas de LCD. E aí o que a Tektronix fez, que aí foi a sacada de não só ter a tecnologia, mas pensar em como usar bem essa tecnologia, ela pegou, já que o conversor analógico digital ficou mais rápido, eu vou colocar como se fossem vários conversores em paralelo, Uhum. e eu vou fazer muitas capturas, e essas muitas capturas, eu vou jogar todas elas na tela com um perfil de cor um pouquinho diferente, para indicar, com essa cor diferente, o efeito que eu tinha de fósforo para um sinal, que é muito rápido, então ele ficou presente no tempo muito pouco, ele vai ter uma coloração mais fria, fraquinha. mais fraquinha, e um sinal que está periódico ali, ele vai ter uma coloração mais quente, mais intensa. Uhum. Então, isso supriu um pouco dessa necessidade que os usuários de osciloscópio tinham do efeito que o fósforo levava no osciloscópio antigo. Isso chegou no digital, mas isso não foi imediato. Isso a gente está falando aí de por volta de 2005. Uhum. Começaram Eu a surgir essas tecnologias. Quando surgiu isso, eu falei, legal, bacana. Né? Então foi uma transição legal. E essa do analisador de espectro que você comentou foi também por essa aproximação dos mundos. Né? Um analisador de espectro tradicional, ele é um equipamento de alta frequência, de RF, que ele tinha muitos filtros e muito conjunto sintonizável analógico, realmente. Tinham capacitores, indutores ali ajustáveis, que o analisador de espectro fazia uma varredura numa faixa de frequência. Quando foi para o mundo digital, o analisador de espectro, ele também está dentro desse mundo de arquitetura que tem lá um conversor analógico digital com algumas particularidades, mas que entrega essa medida para o processador. Operando em outro frequência, universo, né? outro universo, mas que a parte, por exemplo, de processador, memória, dá para eu aproveitar. Do produto é similar. Eu coloco só a parte mais externa, né, o front-end de um analisador de espectro, mas a parte de processamento digital eu posso compartilhar com um osciloscópio. Foi aí que a Tektronix viu isso e embutiu um canal adicional lá nos osciloscópios MDO3000, MDO4000, são osciloscópios de uns 10 anos atrás, embutiu um canal de analisador de espectro dentro do osciloscópio. E aí, a sacada que ela teve foi falar, bom, já que eu tô com os canais de osciloscópio e o canal de analisador de espectro no mesmo instrumento, por que eu não posso, no mesmo gráfico, relacionar essas duas medidas? E aí que foi a sacada, a Tektronix por muito tempo promoveu e teve esse diferencial de falar da correlação entre domínio do tempo e domínio de frequência, porque dentro do mesmo instrumento você tinha o canal de frequência, o canal de análise de espectro, e o canal de tempo, que é o canal de osciloscópio. Né? Isso está presente até hoje nesses osciloscópios. O avanço que teve da geração do MDO4000 para a geração atual é que ela jogou essa correlação para cada um dos canais de osciloscópio. Eu não preciso mais de um canal separado de analisador de espectro. Isso já está hoje em cada um desses canais ali. Mas esse recurso está aí dentro. Eu acho que é uma boa hora pra gente ver essas medidas aqui, hein, cara? Eu gostei dessas coisas que a gente tem aqui na tela. E aí, assim, a gente tem um multímetro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa instalação aqui? Vamos comentar? Mexendo? Vamos lá. A ideia, eu trouxe aqui pro bate-papo um osciloscópio de alta performance e um multímetro de bancada de 6,5 dígitos, então também é um multímetro de alta performance, na ideia justamente de exemplificar essa aproximação de mundos, essa convergência de instrumentos. Né? Então, esse, por ser um osciloscópio avançado, além de ser um osciloscópio, aqui a gente está com uma tela salva de demonstração, mas ele é um osciloscópio, tem ali a forma de sinal. Além disso, ele é um computador aqui dentro rodando Windows. Tá? Então, eu tô com o Windows aqui. Além da função de osciloscópio, eu tô conectado via rede ao multímetro, e nesse multímetro eu consigo, acessando via página de internet, controlar ele. Então, para facilitar a nossa captura, eu tô com todas as medidas na tela aqui do osciloscópio, a gente vai poder capturar e mostrar bem para o pessoal entender o exemplo que a gente quer dar. Tá?
que eu quis fazer? Como eu comentei, muito do que o osciloscópio mede e do que o multímetro mede, o circuito de medição é parecido, né? Com focos um pouco diferentes. O osciloscópio está focado a chegar até frequências muito altas, o multímetro está focado em fazer medidas muito precisas. Mas eu posso fazer a medida e ver uma forma de sinal no osciloscópio, e até certo ponto, até um certo limite de frequência, eu posso fazer isso no multímetro também. Eu posso configurar esse multímetro para ele fazer a medida dele na velocidade máxima que ele faz, e cada um dos pontos de medida pedir para ele colocar num gráfico, e isso vai ficar muito parecido com um osciloscópio até um certo limite de frequência, tá? Para mostrar isso para vocês, esse osciloscópio, ele tem, além dessas várias funções, ele também tem um gerador de sinais integrado, tá? Então eu vou usar esse gerador de sinais, vou colocar uma frequência baixinha aqui para a gente trabalhar, 1 kHz, tá bom? E vou colocar um sinal com uma amplitude mais alta de 2 volts pico a pico. E aí vou pedir para ele começar a gerar esse sinal. O legal é que o Rafa tá mostrando aqui a tela do osciloscópio, mas eu vou dar uma descrição audiovisual do que nós estamos vendo aqui. O osciloscópio tá acendendo igual uma navinha espacial, cheio de luzinha aqui, cara. Pra cada coisa que ele tá fazendo, eu queria pôr no quarto só pelos LEDs, cara. Já é um baita instrumento, mas só pelos LEDzinhos né? do painel. Pelo amor de Deus, coisa bonita, hein, cara. Tem um elemento de design de beleza também, né? Tem. As empresas se preocupam um pouco com isso. Por mais que a gente é engenheiro, a gente gosta também de uma coisa que seja bonitinha, né? Eu tô trabalhando no review do MSO do Series 2 lá, Tem a questão da tomada de ficar bonita também, né? Tem sim. O shot, né? Então, esse é o sinal que eu estou gerando no gerador de sinais integrado do osciloscópio, um sinal senoidal de 1 kHz, 2 volts pico a pico. Isso sai do conector do gerador de sinais e eu estou com a ponta de prova do canal 1 conectado a ele. Junto com a ponta de prova, eu também estou com esse sinal conectado na ponta de prova do multímetro. Tá? Então, se eu for lá na tela do meu multímetro, eu estou configurado aqui para ele fazer uma medição de alta velocidade, ele chama isso de modo digitalizador, e aí nessa máxima velocidade, ele espera um trigger, na hora que eu apertar o botão de trigger é que ele vai fazer uma captura, né? E feita essa captura, ele vai encher um buffer aqui e tem várias medidas. Eu posso ver esses pontos de medida numericamente, o número, que é o que um multímetro normalmente faz, mas esse multímetro ele também permite que a gente veja isso numa forma gráfica. Então os multímetros mais modernos, eles não têm mais um display de 7 segmentos que só mostra números. Eles têm uma tela LCD, né? E nessa tela LCD, eu posso, né, o desenvolvedor desse multímetro pode colocar um gráfico, como a gente fez, a Tektronix e Kitley. A Kitley é uma marca da Tektronix, né? A gente aproveitou dessa tela para que, além da visualização na forma numérica, eu possa ver os sinais que ele está medindo na forma gráfica. E aí, para sinais de frequência até um certo limite, aqui uma frequência de 1 kHz funciona super bem, ele consegue se comportar muito próximo do que um osciloscópio, ver a forma e analisar essas características desse sinal num multímetro e não precisar de um osciloscópio para essa medida específica. Né? O oposto também é verdadeiro. No osciloscópio, se eu voltar aqui, ó, aqui eu estou vendo a forma desse sinal, escalas eu posso ajustar e ficar parecido ali com o multímetro, com mais ciclos desse sinal, mas a análise de forma do sinal eu consigo fazer nos dois. Né? Lógico que tem limitações, se eu for para frequências um pouco mais altas, o multímetro vai deixar de atender, mas é isso que eu comentei, que os mundos estão se aproximando. E no osciloscópio, hoje em dia, a gente tem um conversor analógico digital dentro do osciloscópio que também tem um nível de precisão razoável, que permite ele ter não só a visualização gráfica aqui do sinal, mas eu poder habilitar um voltímetro digital e ver a medida de volts numericamente
como eu veria num multímetro. Eu tenho uma pergunta sobre esse modo. Eu sei que a gente tem um tempo Uhum. X no podcast aqui, mas é uma pergunta importante. Uhum. Qual a diferença entre o multímetro, esse DMM aí no osciloscópio, e a medida normal que o osciloscópio faz? É só o nome que a gente dá para ela, ou existe um Uhum. modo especial do osciloscópio que fala, cara, eu vou fazer uma conta, vou fazer uma aquisição Isso. diferente? Então, nessa função de voltímetro digital, o que acontece? O osciloscópio, ele normalmente ele tem um conversor analógico digital que é muito rápido, né? Osciloscópios, os mais simples são projetados para funcionar até dezena ou centena de megahertz, né? E uma medida de voltímetro digital, você está medindo um sinal ou de muito baixa frequência ou até um sinal contínuo, DC. nível DC, né? O nível DC, você não precisa de um conversor analógico digital tão rápido. Uhum. Então, ele nem precisaria de tantas amostras de medida quanto aquele conversor está fazendo. Uhum. O que ele faz? Ao invés de descartar esse monte de ponto adicional que ele está medindo, ele não para de medir, ele está medindo, só que descartaria para te mostrar só o valor numérico. Ele pega essa massa de dados e faz um processamento digital, faz médias, faz filtragem para melhorar a resolução. É o Então, famoso teorema do oversampling, que do eles falam oversampling. sobre a exatamente. amostragem, né? Isso. Que você recupera bits de precisão, Isso. tendo uma frequência muito mais alta que a banda Uhum. do seu sinal, você consegue recuperar alguns bits de É exatamente isso. performance no aparelho. Então, assim, normalmente os osciloscópios mais simples, eles têm um conversor analógico digital de 8 bits, ou alguns têm de 10 bits. Para uma medida absoluta de nível DC, essa é uma resolução muito pobre. Sim. Né? 8 bits, ele consegue, na escala que ele tiver, dividir essa escala em 256 Pedacinhos. possibilidades. Se você pegar ali que ele estiver medindo de 0 a 10 volts, daria uma Pouquinho. casa decimal, talvez. Sim. É muito pouco para a medida. Então, ele pega esse monte de amostras a mais e nessa medida de voltímetro, com esse processamento digital de sinais, ele consegue te entregar não os 8 ou 10 bits, mas geralmente algo ali em torno de 14 ou 16 bits, Sim. que aí já dá uma resolução bem mais razoável parecido para uma com- medida absoluta. É parecido com o módulo de alta resolução. Alguns aparelhos Que têm um algum- módulo de alta resolução que Isso. justamente ele limita a banda do sinal, que Isso, você pode fazer aquisição, mas você vê um sinal com muito mais resolução, porque ele, vou exatamente. fazer uma mega aquisição super É. rápida e eu vou aplicar o É isso o mesmo. teorema. Vários osciloscópios já saindo dos mais básicos, os mais intermediários e avançados, eles têm esse recurso na plotagem de sinal, né? No gráfico de sinal. Se você não estiver utilizando as frequências mais altas, ele tem um modo alta resolução que ele faz exatamente isso. Pontos que ele iria descartar, que ele não precisa pôr no gráfico, ele mastiga, faz um processamento de sinais e te mostra um gráfico com uma resolução bem melhorada. Uhum. É exatamente isso. Muito legal, muito legal. E aí isso entra numa pergunta que eu queria te fazer, cara. Se eu sou um engenheiro montando meu laboratório, acabei de sair da faculdade, quero montar um laboratório em casa. Vamos tirar a empresa da equação, porque a empresa às vezes ela consegue comprar todos os instrumentos. Uhum. Às vezes não, mas a empresa precisa comprometer ali o Sim. orçamento, foi a questão que você falou de montar aquilo que é realidade para o que a empresa espera. Uhum. Cara, o que eu compro primeiro? Por onde eu começo, cara? Cara, assim, essa é uma pergunta legal, interessante. Dar uma resposta cravada é difícil, porque depende, assim, da área de atuação, né? Mas, em linhas gerais, uma bancada de eletrônica é meio que necessário você ter alguns instrumentos ali, né? Uhum. Então, o osciloscópio, algum multímetro, um gerador de sinais e uma fonte de alimentação ajustável normalmente costuma ser a bancada de eletrônica Inevitável. mais básica. Né? Inevitável. O primeiro, qual que é o primeiro que você de repente vai atrás? Acho que é natural que o primeiro que você vai atrás vai ser um multímetro. Talvez não um multímetro super sofisticado, mas um multímetro, porque às vezes a gente vai usar um multímetro até em casa para algum reparo elétrico, alguma tomada, coisa né? de ver a tomada, ver se tem contato ali em algumas coisas. Uhum. Então o multímetro eu acho que é o primeiro instrumento inevitável.
Aliás, né? essa é uma coisa do multímetro que o osciloscópio não faz, né? Que é teste de continuidade, teste de transistor, quer dizer, injetar sinal e medir retorno, Isso. é uma coisa que o osciloscópio... Agora o osciloscópio faz, que tem os AFGs e tal. Alguns têm, Eles fazem algumas coisas desse Isso. tipo. Agora, Mas o multímetro, até o nome multi, é por conta sim. disso, né? Aqui a gente está olhando uma das funções do multímetro, que é o voltímetro, a medição de tensão elétrica. Mas todo multímetro tem que ter pelo menos medição de tensão, corrente, resistência. Geralmente ele vem lá com teste de continuidade, teste de diodo, medição de temperatura, é super comum. Tem alguns que medem capacitor, né? Então, o multímetro ele é um instrumento bastante versátil para uma bancada, né? Mas se você for trabalhar com projetos e algumas aplicações de eletrônica realmente, o multímetro ele vai rapidamente ser limitado. O osciloscópio eu acho que é o segundo instrumento natural, mesmo que um osciloscópio básico, porque na eletrônica a gente vai trabalhar com sinais que são variantes no tempo. O multímetro ele é um instrumento fantástico para você ver o mundo ali de nível DC, né, sem frequência. Então você vê ali fazer algumas medidas e análises com uma fonte de alimentação, consertar uma fonte de alimentação, provavelmente ele te ajuda bem. Sinais repetitivos, senoidais, senoidais de sinais rede de rede elétrica, o multímetro vai te resolver muito bem. Mas na eletrônica, vai ser muito comum você trabalhar ali com um sinal que ele varia ao longo do tempo, ou um sinal que também tem um protocolo digital em cima dele, você tem que ver se esse sinal digital está com ruído, está com interferências. Essas análises de ruído, interferência, formato do sinal é de osciloscópio, não tem como fazer no multímetro, a não ser que seja um multímetro já um pouco mais avançado, que tenha esse recurso que eu te mostrei aqui, você tem alguma capacidade de ver forma do sinal. Mas o natural seria, depois do multímetro, ir para um osciloscópio, né? A fonte de alimentação ajustável, hoje em dia, é um instrumento que, para casa, existem algumas fontes de qualidade bem limitada, mas que são bem acessíveis em custo. Então também é um equipamento ali que, às vezes, não vai demorar muito para você equipar na sua bancada, pelo menos uma fonte muito simples, que para os primeiros projetos vai acabar te atendendo, né? Depois, se você for trabalhar com projetos mais avançados, você vai precisar de uma fonte com uma linearidade melhor, para sua aplicação, com menos ruído, né? Você vai comprar uma fonte mais sofisticada, mas as super básicas, as mais baratinhas, são muito acessíveis, né? E o gerador de sinais, ele é um instrumento interessante, mas eu acho que ele seria o último desses 4, porque geralmente nos kits de desenvolvimento de eletrônica, por exemplo, você pega um kit de microcontrolador, kit de Arduino, por exemplo, da vida, que hoje está super em alta, ele às vezes tem uma saída de sinal programável. Então ele quebra um galho de geração de sinal. Ou você pode comprar um instrumento não como esse, mas um instrumento que já conta. Hoje tem vários modelos de várias marcas, inclusive da Tektronix, que tem já o gerador integrado. O gerador integrado para você poder trabalhar com um instrumento só. Né? Também, tem essa vantagem. E você vê muito erro, cara. O pessoal vai montar a bancada, por exemplo, e fala, pô, comprei, investi mega num produto e agora fiquei sem verba para comprar outro, cara. Cara, acontece, principalmente em usuários, assim, e aí não tanto o usuário particular, o hobbyista, né? Porque o hobbyista, ele vai acabar se virando, vai pegar um kitzinho de desenvolvimento e quebrar o galho dele, né? Vai tentar dar o seu jeito. Mas em aplicações mais profissionais, às vezes acontece, principalmente nesses perfis de empresa, que o cara tem esse receio dos vendedores e quer fazer muito sozinho. Aí, às vezes, acontece do cara comprou e aí fica com o instrumento parado por, às vezes, mais de ano, porque ele não conseguiu comprar a solução completa que ele precisaria. Entendi. Então, às vezes acontece, a gente, do nosso lado, por mais que, de repente, ele comprou um osciloscópio da Tektronix e ficou encostado, pra gente, como empresa, isso em qualquer, não só falando da Tektronix, mas como fornecedor de tecnologia, é o pior dos mundos. Porque o cara comprou, ele não tá usando, ele não tá resolvendo o problema dele,
enquanto ele não resolver esse, ele não vai para o próximo projeto e poderia comprar mais alguma coisa. Uhum. Ele não vai fazer uma propaganda positiva daquilo que ele comprou. Tá parado, né? Então, para quem vendeu isso para ele, também não é nada bom, Uhum. né? Por mais que, mesmo que ele tenha comprado de um revendedor, de um distribuidor, certamente esse cara tá preocupado que o cliente dele tenha sucesso. Uhum. É importante, né? E aí, entrando num tema, a gente conversou com o Johnny e com o João Paulo no primeiro Marracast, né? E eles estavam falando sobre a bancada automatizada. Eu acho que Dois isso entra, feras. isso entra muito no que você falou. Quer dizer, você pode, inclusive, usar Uhum. esses instrumentos, né? O multímetro e o osciloscópio próximos ali da intersecção deles, Uhum. mas o que você pode fazer também é ligá-los em conjunto, criar uma aplicação só sua de Uhum. medição, né, da sua medida, e usar as forças de cada um desses para te dar uma medida melhor. Sim. Quer dizer, você usa toda a precisão dele onde você precisar, do multímetro, Uhum. e usa toda a precisão do osciloscópio, de tempo, né, a velocidade do osciloscópio onde você precisar, para fazer uma medida completa, né? E isso é uma coisa que você tem visto aumentar, cara. Quer dizer, tô vendo os recursos de conectividade aumentarem, Sim. mas você vê essas aplicações aumentando, né? Vejo, e aí assim, trazendo um pouco da experiência que eu tive até na empresa anterior, que o foco era esse tipo de aplicação, né? Aplicações de medição integradas e controladas via software. Eu vejo que hoje em dia isso cada vez vem ficando mais forte. Todos os fabricantes de instrumentos se preocupam com isso. Hoje você não vê um instrumento recém-lançado que não tenha pelo menos duas interfaces de conectar com o PC ou de se conectar e ser controlado externamente. Ele vai ter ali porta USB para controlar via PC, ou porta de rede, ou vai ter alguma outra porta mais proprietária, mas ele sempre tem algum mecanismo de ser controlado externamente. Uhum. E, de novo, isso se conecta ao mundo que a gente está vivendo hoje, que todas as empresas estão buscando eficiência em cada uma das funções. E aí, o teste é uma delas. Ele precisa que o teste seja o mais rápido possível. E a forma de tornar isso mais rápido é não ter uma pessoa ali pondo ponta de prova fisicamente no circuito, fazendo uma medida, anotando, pegando um outro instrumento, fazendo a medida, mas sim você roteirizar o teste, o que precisa fazer de medida. Antes de sentar e fazer, vamos ver, o que eu vou precisar para me assegurar que esse produto está dentro das especificações de projeto. Uhum. Preciso medir esse sinal, aquele sinal, esse sinal tem essa tolerância, precisa estar desse jeito. Você vai montar um roteiro de teste. Esse roteiro, você vai escolher quais instrumentos que você precisa para fazer essas medidas. E em cima disso, você vai criar realmente um programa de computador, que hoje em dia tem realmente dezenas de linguagens de programação possíveis para você montar um programa e controlar vários instrumentos, inclusive tendo tomada de decisão, não só fazendo um roteiro fixo, mas às vezes dependendo de um resultado de medida, você mudar o roteiro de teste, pula alguns passos, ou faz mais passos, roda o mesmo teste mais de uma vez para estressar e ver se ele passa em todas. Então, esse cenário de testes automatizados, isso veio crescendo muito e a tendência é crescer ainda mais. Até conectando com um pouco do que a gente falou de mercado, eu particularmente acho que isso é uma oportunidade legal para nós aqui, engenheiros do Brasil, porque assim, tem muita empresa multinacional, tem muita empresa nacional que às vezes terceiriza desenvolvimento para fora, terceiriza na China, na Índia, por exemplo. Uhum. Então, desenvolvimento de produto realmente ficou um mercado mais restrito aqui no Brasil. Não é um mercado grande para atender toda a mão de obra de engenheiros que a gente tem. É raro o projeto, né? que você então, consegue pegar. E é o sonho dos engenheiros que estão saindo da escola. O engenheiro que está na faculdade, está fazendo faculdade porque quer ser desenvolvedor, quer fazer desenvolvimento. Quer ter um produto que vai parar isso é um pouco do ponto que frustra muito o engenheiro recém-formado. São poucos que vão realmente trabalhar lá no desenvolvimento. Tem alguns, mas são poucos. Só que existem outras áreas que tem muita engenharia envolvida. Teste é uma delas, e que mesmo empresas que são multinacionais, quando ela manda o produto dela para cá,
Muitas vezes ela tem que fazer teste de certificar esse produto, ela tem que fazer teste de tropicalizar o produto. A Condições locais, a né? automotiva faz muito isso. Ela desenvolve, às vezes, um carro lá na Europa, mas a suspensão desse carro, quando chega aqui, a buraqueira que a gente tem não serve, a condição climática é diferente. Então, tem uma bateria de testes que tem que ser feita localmente, que é grande e é exigente em termos de tecnologia. Tem que ter engenheiro em cima disso. Então, é uma área que tem bem mais espaço para engenheiros e muitas vezes isso está no mesmo nível de tecnologia do desenvolvimento. Ou mais. Ou às vezes Ou até mais, mais. porque veja, para um circuito. Eu tava conversando com o Johnny sobre isso. O Johnny, a gente toma Uhum. horas e horas falando sobre circuitos. Uma otimizaçãozinha que ele fez no amplificador, ele manda a Aham. figura. Eu acho um barato as coisas que ele manda. Legal. Nem sempre eu entendo, confesso. Nem sempre eu entendo. E aí ele manda para mim e eu falo, cara, tá muito legal o teu circuito. Então, e ele tá mexendo com teste e medição. Uhum. Compatibilizando a entrada de um osciloscópio com uma fonte de corrente lá, Sim. um sinal que ele tem que medir. E, cara, o nível de precisão para você garantir a medida é o projeto. Então, você tem que ver a constância da sua base de tempo, se é uma coisa feita em Uhum. tempo, se a precisão da sua medida, porque o grande trampo do osciloscópio não é só fazer a conversão. Tudo bem, existe uma engenharia da conversão, mas também existe, essa conversão tá certa? Tá correta? Se eu botar esse Validar cara, tudo isso. se eu fizer 10 desse aqui, os 10 vão medir a mesma coisa, eles vão medir direitinho essa frequência que tá aqui na tela, essa tensão que tá aqui na tela. Então, assim, acho que e depois, em cima disso, depois de feito o equipamento, tem ainda a minha medida. Quer dizer, eu cheguei lá na fábrica, no ambiente, fiz a medida lá das condições locais da coisa. Tá certa a medida? Eu tô medindo a coisa certa? Uhum. Esse é o instrumento certo para essa medida? Vai uma engenharia de conhecer a medida. Tem projeto elétrico para fazer placa de circuito impresso, para compatibilizar as coisas. Tem software pra caramba Tem. para fazer. E tem networking pra caramba para as pessoas fazerem, de conhecer outros engenheiros, falar com o pessoal de fora, falar com o pessoal daqui de dentro. Então, assim, campo eu acho que tem bastante, porque tem muita aplicação. O Brasil Tem. consome muita tecnologia. Uhum. Sim. E todas essas tecnologias, algum nível de teste vem para cá. Né? Então, se a gente falar o automotivo que eu comentei, na fabricação do carro, na fabricação das autopeças, nas linhas de produção eletrônica, esses testadores intermediários, e lá no final da linha de produção tem um testador funcional que é mais instrumentos, realmente fazendo algumas medidas bem mais especiais. Tudo isso vem para cá e tem um nível de tropicalização, tem espaço para fazer desenvolvimento nesse nível. Tem bastante campo para a gente explorar aí, né? Sim. Cara, aproveitando que a gente tá com os instrumentos aqui, alguma outra coisa que dá pra gente ver aqui do osciloscópio, do multímetro? Eu sei que você preparou essa pra mostrar os dois, mas tem alguma coisa? Eu sei que eu vou te botar Põe na vou te botar na berlinda, né? fogueira aqui, mas, cara, tem alguma coisa que dá pra gente ver aqui? Cara, eu nós acho que estamos com um baita scope, cara, assim, esse aí, acho que, esse é o top da Tech? Esse é o top. Existe uma linha acima desse, que é uma linha voltada a desenvolvimento de protocolos digitais de alta velocidade. Então, a Intel, quando está desenvolvendo o PCI Express, fabricantes de memória desenvolvendo DDR5, DDR6, por exemplo, existe uma linha acima desse. Sim. Mas esse é o top da linha mainstream que a Tektronix chama. Entendi. Tá? Então, esse é um top de linha bem competente e é um instrumento que, de novo, nessa de invadir espaços, né? Ele é um instrumento que ele chega a invadir o espaço da área de telecom, tá? Eu não tô com uma antena aqui pra gente fazer uma medida, mas dentro dele eu tenho, por exemplo, umas formas de onda salva e dá pra eu te mostrar um pouco daquilo que a gente conversou de relacionar o tempo e a frequência de medição, né? Então, na mesma tela, esse osciloscópio, ele pode estar medindo um sinal ao longo do tempo. Na direita aí? Aqui na direita. Tá bem poluído, eu vou abrir ele com zoom para mostrar para vocês. E aqui na esquerda, eu vejo o comportamento espectral desse sinal, as componentes de frequência dele. Tanto uma verificação em um determinado instante, quanto uma verificação ao longo de toda a captura. Então vamos lá, esse gráfico de baixo é o espectro nesse momento. Isso. Né? Eu tô vendo aí uma banda ocupada aí ao redor dos 100 e alguma coisa megahertz, é isso mesmo, cara?
Isso, né? em Entre torno de 100 93 e 100. MHz, exatamente. E é isso aqui, esse de cima, esse copo aqui, esse cálice é esse sinal ao longo do tempo, é isso? É uma Isso, variação desse exatamente. ao É longo do como tempo. se a gente pegasse esse daqui, de baixo, Uhum. ele é como se fosse um corte desse aqui de cima. Hum. Esse aqui de cima é a variação desse gráfico ao longo de toda essa captura aqui. Tá? Então, nessa captura, eu posso aplicar um zoom e a gente ver a forma desse sinal ao longo do tempo. Então, eu vejo que é um sinal senoidal com uma Modulado, variação aqui, uma modulação em cima dele. Tá? E é mais ou menos o que a gente vê nessa janela do espectro instantâneo, que é o espectro que está sendo computado durante esse intervalo dessa barrinha amarela embaixo do gráfico de tempo. Entendi. Então, ao longo deste tempo aqui, essas são as componentes de frequência desse sinal. Uhum. E se eu pegar só essa fatiazinha, é isso aqui que eu tô vendo. Se eu tirar o zoom, repara que aquela barrinha ficou bem pequenininha, ela tá do mesmo tamanho, mas eu tô com uma captura bem mais longa aqui. Eu posso mover essa barrinha ao longo da captura e ir visualizando como que esse gráfico muda. No fundo, eu tô ligando a minha captura de domínio do tempo com a minha captura do domínio da frequência. Ao mesmo tempo que eu navego essa barrinha no tempo, eu tô varrendo esse gráfico de cima aqui para baixo, e voltando no tempo. E aí você vai vendo que ele vai fechando aqui com menos componentes de frequência até um certo ponto. Que fica quase uma fica portadorinha. quase um sinal só senoidal. Se eu pegar nesse ponto aqui e aplicar o zoom, eu vou poder ver o sinal que que nós o sinal estamos falando, né? tá lá, mas ele vai ter menos deformações aqui. Vai ter a modulação, porque ele tá naquela portadora ainda, Isso, mas você vai ver menos... E na verdade, deixa eu ajustar aqui, ó, porque ele voltou lá pro meio da captura. Se eu voltar aqui mais pro começo, onde o gráfico de espectro fica quase só uma raia, né, que a gente chama, só um filetinho aqui, que é uma frequência, nessa uma frequência eu tenho um sinal quase que só senoidal e só algumas interferências aqui, que a gente fala que são espúrios, que aí é essa imperfeição aqui de cima, tá? Então a gente consegue visualizar isso, que seriam medições de dois instrumentos diferentes, e eu não conseguiria ligar uma análise com a outra tão facilmente. Eu precisaria, para fazer isso com instrumentos separados, fazer as duas capturas sincronizados, né, ligar os dois instrumentos por cabo para garantir que eles mediram ao mesmo tempo, jogar isso para o computador, analisar os dois gráficos no computador, processar esses dados para chegar a ter essa visualização e essa análise ligando os dois mundos, né, mundo de frequência e mundo do tempo. O software que você faria para integrar isso hoje está feito aqui no osciloscópio. Você pode fazer outro software para lidar com essa análise, quer dizer, você já vai para a próxima fase da sua medida. Você pode se preocupar com um software que não precisa conectar e ligar as duas medições, mas sim analisar, pegar isso e fazer um teste de passa, não passa, verificar se as tolerâncias estão ok e criar um relatório. O software que você vai precisar compor para usar isso daqui é muito mais simples do que seria que você tem que preparar o software para realizar a medição. Né? Então esse é um dos exemplos. Esse osciloscópio, ele ataca bem forte esse mundo de ligar análises de tempo com análises de frequência em múltiplos canais. Um outro ponto é que um analisador de espectro, o instrumento separado, ele sempre tem um canal só. Esse osciloscópio, como eu comentei um pouco para trás, ele tem esse recurso que eu estou mostrando em cada um dos canais. A gente poderia estar fazendo essa mesma análise em dois pontos diferentes do circuito, de repente um ponto vendo esse sinal antes de um filtro e depois de um filtro. Né? Uma possibilidade. Ou eu verificar essa característica de RF
e no outro canal verificar outras características eletrônicas do sinal circuito. digital, por exemplo, Sinal digital. de pareou, ou tá buscando um outro, por exemplo, no Bluetooth, lá que você tá pareando, e se pareou, você mexe num LED, ou você mexe num chip, ou você conversa... Verificar, por exemplo, junto com isso daqui, a saída da fonte ou a saída da bateria. A gente tem alguns casos que o cliente está preocupado com uma análise, alguns ruídos, algumas imperfeições do sinal, quando ele aumenta a potência, e no final das contas, o defeito está porque ele aumentou a potência e a fonte arriou, a fonte não conseguiu fornecer tudo aquilo de energia, e aí o sinal fica com muito mais ruído, porque a alimentação foi comprometida. Entendi. Aqui você poderia olhar o sinal da alimentação num outro canal, vai estar no mesmo gráfico aqui, e você analisar e chegar nessa conclusão muito mais rapidamente, muito mais fácil. Até porque você tem 6 canais, que você pode setorizar aqui suas medidas, né? Exatamente. Um vai ser o espectro, ou 2, aí você pode pegar um para fonte, um para... E as pontos de prova pode protocolo por conta digital, de corrente, pode você pode misturar da forma que for necessário. Legal. Então essa é a versatilidade dessa aproximação de mundos, né? Até pouco tempo atrás, um osciloscópio não teria esses recursos, você teria que trazer um analisador de espectro. Da mesma forma, ele ataca um mundo de análise em motor elétrico. Até pouco tempo atrás, tinha um instrumento separado, analisador de motores. Esse daqui, você pode agregar uma ponta de corrente, uma ponta de tensão isolada, e fazer uma análise num motor, junto com a análise, de repente, do inversor de frequência ou do conversor que está alimentando aquele motor. Você analisar todo mundo junto num único instrumento. Então, realmente, é um multi-instrumento. A Tektronix está extremamente preocupada com esse conceito, trazer isso o máximo possível. Tem outros fabricantes que também estão trabalhando nesse conceito, mas a Tektronix tem isso como bandeira, ela está muito focada nisso, de dar mais usos para um instrumento que é super competente, né? Cara, acho que pra gente encerrar, quer dizer, esse papo tem potencial pra longe, gente ficar mais umas 3 ou 4 horas. O Rafa tá falando, não, manda bala, deixa rolar o instrumento. Aí eu falo, não, cara, assim, se a gente falar tudo que a gente tem vontade Fica aqui, até amanhã de manhã a gente vai aqui. embora aqui, traz outro instrumento aqui. Então, cara, pra gente fechar, né, eu queria abrir o espaço pra você deixar mensagem, deixar suas redes, falar o que você desejar pro pessoal que tá assistindo você. Acho que foi um baita papo, mega oportunidades para mais. Legal, porque a gente tocou na superfície, tem muitos outros assuntos que eu queria abordar, mas eu acho que é legal a gente ir quebrando, trazer outras coisas pra gente ver. Esse negócio de trazer a bancada é a primeira vez que a gente faz, assim, acho que acho que vai ser muito legal o pessoal que tá assistindo. Então, cara, o espaço é teu. O que você quiser deixar de mensagem pro pessoal que tá assistindo, manda bala. Legal, Moreno. Cara, primeiro de tudo, agradecer a você, ao espaço. A gente fico muito feliz de estar participando no começo dessa sua jornada. Espero que seja de muito sucesso. Então, primeiro de tudo, te desejar muito sucesso. Eu acho que você é um cara super inteligente. A gente já se conheceu no passado e acho que você merece que isso só cresça, tá? Legal. Então, desejo sinceramente sucesso. E agradecer a possibilidade de compartilhar um pouco da minha história, minha experiência, falar um pouco tecnicamente, mas também falar de experiência de vida, né, como engenheiro, como que eu cheguei até aqui, por onde que eu passei, mostrar que, cara, não é só flores, tem hora que vai ser difícil, a gente não vai estar contente a todo momento, mas tem que continuar, tem que perseverar, que dá certo. Estudar sempre, a gente ter sempre aberto a aprender coisas novas, né? Queria deixar um pouco de recado para galera que estiver assistindo, principalmente galera jovem, que está ainda na faculdade, no colégio, escolhendo para onde vai, ou que está começando a carreira profissional. Cara, é devagar, não precisa ter ansiedade, não precisa querer antecipar passos. A gente tudo tem seu tempo, a gente tem muito que aprender. Quando a gente sai da faculdade, a gente às vezes é até meio arrogante, achando que sabe tudo, e tem muita coisa, a gente conhece, a faculdade ensina muita coisa pra gente tecnicamente, mas o mundo não é só a matemática, a física que a gente aprendeu na faculdade, tem muita prática que exige a experiência, exige tempo pra gente aprender, e tem muito da relação com pessoas
que no ambiente profissional é fundamental e, infelizmente, na faculdade a gente tem projetos, tem trabalhos em conjunto, mas não é a mesma coisa, a gente tem muito a aprender nisso, né? Então, tenham paciência, continuem perseverando, vai para cima, não desista, busca opções, às vezes aceite dar um passo para trás, para lá na frente dar 2 e 3 e 10 para frente, porque vai dar certo. Para mim deu, não foi fácil, não tive feliz em todos os momentos, mas hoje eu sou muito realizado na minha carreira. O ano passado eu completei 20 anos, que nem eu te falei, e cara, o ano passado quando chegou esse momento, fiz uma reflexão e falei, é uma jornada que eu me orgulho, teve altos e baixos, hoje eu estou muito satisfeito e muito feliz com onde eu cheguei, e queria deixar essa mensagem que é possível para qualquer um, ter paciência, ter constância, continuar estudando, ter a mente aberta para aprender. É isso aí, cara. Eu admiro muito sua trajetória, aprecio o trabalho que você faz, quer dizer, um baita trabalho, né, até de evangelização do pessoal sobre teste e medida, sobre instrumentos. Então continue, você é um cara nota 10 que terá sempre as portas abertas para conversar com a gente. Tá Legal. bom? Cara, muito obrigado. Valeu, E, Morenão. pessoal, esse foi o MarraCast com o Rodrigo Schneider da Tektronix. Um puta papo que a gente vai repetir com certeza, né, no futuro aí, uma versão nova. Então, de novo, para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, segue a gente nas redes sociais, que os nossos conteúdos vão daqui para frente só melhorar, pessoal. Já tá bom e vai ficar ainda melhor, tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo. Valeu!